Lu Dongli, vestida com um lindo traje de inverno, foi visitar Lu Xiaojie. Ele a chamou gentilmente, Lu Dongli. Ele sorriu e disse à sua irmã mais nova, outro inverno chegou, nossa Xiao Lizzie ficou mais velha mais um ano. Em seu coração, Lu Xiaojie pensou, essa frase costumava ser dita por nosso pai todo ano, mas agora sou eu quem a diz. Ele continuou, com um toque de preocupação na voz, hoje, irmãzinha, você está vestindo tão pouco e desceu da montanha? Cuidado para não se transformar de Li Dong em Li Bing. Ao ver seu irmão mais velho tão preocupado, Lu Dongli, em tom brincalhão, mostrou a língua, então tirou uma capa de pele de seu saco e respondeu, o que o irmão mais velho pensa que a irmãzinha é? A irmãzinha já preparou tudo. Sob a pesada nevasca e o vento gelado soprando ferozmente, os dois, irmão mais velho e irmã mais nova, desceram a montanha juntos. Parado à porta, observando a neve cair silenciosamente, Lu Xiaojie falou, se tudo está pronto, então vamos partir. O dia da transformação mortal deste ano deve ser uma experiência memorável. O dia da transformação mortal, uma ocasião em que os monges deixam temporariamente de lado toda a sua prática e voltam a experimentar o mundo mundano. A família Lu escolheu este dia como o aniversário de Lu Dongli. Quanto ao aniversário de Lu Xiaojie, ele apenas sorriu levemente, deixando isso de lado. Há muito tempo, ele já não se importava mais em celebrar seu próprio aniversário. No distrito de Shaoli, dentro da propriedade da seita Mo, uma voz quebrou o silêncio, uf uf uf, que poeira. Já faz um ano que não tem ninguém aqui, não é surpresa que esteja coberto de poeira assim. Lu Dongli estava segurando um espanador, limpando a poeira ao redor enquanto murmurava, acho que tenho que limpar eu mesma. De repente, Lu Xiaojie se aproximou, falando suavemente, Lu Dongli, fique parada. Ele gentilmente limpou a poeira do nariz dela. Lu Xiaojie riu e perguntou, seu nariz está todo empoeirado, você não sabe, Júnior? Ela sorriu para ele, mas enquanto ele estava espanando, Lu Xiaojie de repente ficou constrangido. Parecia que ele não apenas removeu a poeira, mas acidentalmente espalhou por todo o rosto dela. O rosto de Lu Dongli parecia hilariamente divertido naquele momento. Ao ver isso, Lu Xiaojie soltou uma risada. Lu Dongli rapidamente se virou para o espelho e descobriu a obra de arte em seu rosto. Imediatamente, uma batalha entre os dois, o irmão mais velho e a Júnior, se seguiu. Lu Dongli gritou furiosamente, a Júnior vai matar o irmão mais velho agora. Lu Xiaojie fingia chorar pedindo ajuda, alguém quer matar o irmão biológico mais velho aqui. Oh, pelo amor da aldeia! Depois da grande batalha, ambos se viraram para preparar a refeição. Lu Xiaojie confortou suavemente a Lu Dongli, que estava emburrada, não fique mais brava, comida deliciosa está a caminho. Sentindo o cheiro fragrante dos noodles, Lu Dongli instantaneamente esqueceu a raiva em seu coração, pensando apenas, tão delicioso, não consigo mais controlar meu nariz. Logo depois, uma tigela fumegante de noodles preenchida com vários ingredientes foi colocada na mesa. Os dois se sentaram para comer. Lu Xiaojie não se apressou a usar os pauzinhos, ele disse lentamente, se nosso pai ainda estivesse vivo, certamente diria que a fumaça do cozimento é o que mais aquece os corações dos mortais. Lu Dongli, que estava tomando um gole de seus noodles, rapidamente respondeu, e então o irmão mais velho responderia, não há prato de todos os cantos do mundo que se compare a uma tigela quente de comida. Nesse momento, os dois irmãos mais velhos e a irmã mais nova olharam uns para os outros e começaram a rir. De repente, Lu Xiaojie tirou algo do bolso do paletó e disse, enquanto eu estava fora comprando sal, aproveitei para pegar isso para Júnior irmã. Lu Dongli segurou a pera em suas mãos, seus olhos brilhando enquanto sorria radiante, obrigada, irmão mais velho. Vendo a Júnior irmã comendo feliz a pera, Lu Xiaojie sentiu uma pontada em seu coração, pensando consigo mesmo, na verdade, não foi nada conveniente, mas eu ainda queria comprá-la para Júnior irmã. Sentado ao lado de Lu Dongli, ele instintivamente quis estender a mão e dar um tapinha em sua cabeça. Mas quando sua mão se aproximou do cabelo dela, ele hesitou de repente. Sua mão tremeu por um momento e, por fim, ele a retraiu, pensando impotentemente,
quase me esqueci, Xiao Li Zi já cresceu. Se eu ainda der um tapinha em sua cabeça, ela definitivamente ficaria brava. Lu Dongli lançou um olhar para Lu Xiaojie. Sua boquinha estava ainda inchada enquanto ela comia feliz, e de repente enterrou a cabeça na mão dele. Seu rosto irradiava como o de um pequeno gatinho, cheio de manha. Lu Xiaojie ficou surpreso com essa ação, então riu suavemente, seu sorriso era quente como o sol da manhã. Seus olhos estavam cheios de ternura, acomodando tanto seus próprios desejos quanto os de sua irmãzinha. Ele se inclinou para acariciar suavemente a cabeça de Lu Dongli. Essa carícia foi tanto acolhedora quanto fez ela se sentir incrivelmente confortável. Ela sorriu com os olhos semicerrados, emitindo um som de satisfação, milímetro. A cena fez com que ambos inevitavelmente relembrassem os dias da infância. Naquele tempo, uma noite, toda a família Lu estava reunida ao redor da mesa de jantar. Lu Xiaojie, enquanto comia macarrão, exclamou, tão delicioso. Seu pai, com uma postura refinada, respondeu com um sorriso, a fumaça e os ossos envolvem o reino mortal, acalmando as profundezas do coração. Lu Xiaojie imediatamente se levantou, com o rosto radiante, e disse, a comida de todas as direções não é nada além de fumaça e neblina. Ao ouvir isso, o pai Lu franziu a testa com raiva, lançando um olhar para ele, você tem que cutucar seu pai assim? A mãe Lu, sentada ao lado deles, não pôde deixar de rir, batendo palmas e dizendo, ah, querido, ele não é só como você. Lu Xiaojie sorriu para ele e brincou, hehe, quem disse que eu sou seu filho? Nesse momento, Lu Dongli, sua irmã mais nova que estava sentada ao lado dele comendo, lançou um olhar cintilante para a tigela de macarrão do irmão. Aproveitando-se de sua distração, ela rapidamente pegou um pedaço de ovo de sua tigela e colocou-o decididamente na boca. Lu Xiaojie ficou surpreso e gritou, onde está meu ovo? Mas Lu Dongli apenas riu inocentemente, mastigando feliz sem um pingo de remorso. Ao ver o rosto do filho cheio de perda, a mãe Lu soltou uma risada e pegou um pedaço de ovo de sua tigela, colocando-o na tigela dele, como a seu macarrão, pare de ser tão imaturo. Quando viu o novo pedaço de ovo, os olhos de Lu Dongli brilharam como estrelas, olhando avidamente para a tigela de macarrão do irmão a cada segundo. Lu Xiaojie percebeu as intenções da irmã e virou-se para avisar, mamãe deu isso para o irmão mais velho, irmã mais nova, fique longe. O pai Lu e a mãe Lu, sentados do outro lado, não conseguiram conter as risadas ao ver os dois irmãos brigando. O som das risadas fez Lu Xiaojie lembrar dos dias de sua infância, quando seus pais também riam deles brincando assim. Ele olhou para Lu Dongli, que estava comendo feliz, e pensou instintivamente, devo dar uma beliscada nessa bochecha da irmã mais nova? Na mente de Lu Xiaojie, a imagem do rosto da irmã mais nova ao ser beliscada apareceu vividamente, eu belisco, eu faço bico, eu belisco, eu faço bico. Ele imaginou aquela sensação suave e rechonchuda. Mas, como na última vez, seu braço caiu novamente, incapaz de realizar aquele pensamento. Ele soltou um leve suspiro de alívio, dizendo a si mesmo, bem, Lu Dongli já é adulta agora, vamos manter um pouco de dignidade para essa júnior. Os dois irmãos sentaram-se perto da lareira, seus olhares direcionados ao céu cheio de neve que caía suavemente. De repente, Lu Xiaojie chamou, Lu Dongli. Ela ouviu, olhou para ele enquanto ainda chupava seus noodles com prazer, slurp. Slurp. Sim. Slurp. O som dela comendo noodles era claro. Ele a olhou, então disse suavemente, feliz aniversário. Apenas uma frase simples, mas que carregava incontáveis emoções. Lu Dongli olhou para o irmão mais velho, seu lindo rosto iluminando-se com um sorriso radiante, obrigada, irmão mais velho. Lu Xiaojie desviou o olhar para fora, observando a atmosfera cada vez mais fria. Seu rosto momentaneamente se tornou sério, pensando sobre o inverno do próximo ano, temendo que não fosse mais pacífico como este. Seus olhos fixaram-se nas chamas tremeluzentes à sua frente, a dívida de nossos pais. É hora de pagar. Na segunda-feira, Lu Dongli e Lu Xiaojie estavam voltando juntos. Eles passaram por um rio azul e fresco.
A voz de Lu Xiaojie de repente soou, capturando a atenção de Lu Dongli. Xiao Lizi, no próximo inverno, a Júnior irá a um lugar com o irmão mais velho. Lu Dongli cruzou os braços, fingindo estar em profunda reflexão, então disse, para onde iremos? Se for muito longe, a Júnior não irá a lugar nenhum. A Júnior apenas quer ficar na seita do Defensor Mo, cultivando diligentemente, não seria melhor? O canto da boca de Lu Xiaojie se curvou levemente, ele enfatizou cada palavra, levar a Júnior para matar pessoas. Os olhos de Lu Dongli se arregalaram de surpresa. Ela ficou momentaneamente atordoada, mas então de repente compreendeu o significado por trás de suas palavras. Em resposta, ela só pôde pronunciar uma palavra, seu tom ambíguo, ok. Os dois continuaram caminhando sob a luz do sol. Lu Xiaojie virou-se para perguntar a ela, pode ser que não sobreviva desta vez, Xiao Lizi, a Júnior está com medo? Lu Dongli manteve seu tom sempre animado, respondendo imediatamente, com o irmão mais velho aqui, a Júnior não tem medo. Lu Xiaojie sorriu com sua resposta, então continuou lentamente, então precisamos nos apressar. Há muitas coisas a fazer, aumentar a força e expandir a seita. Em breve, haverá outro grupo de discípulos vindo para lá. O sistema emitiu um anúncio semelhante ao som de um relógio de contagem regressiva, o tempo até o conflito interno do mundo Tianshu é de 250 dias. Os jogadores começaram a descer, entrando no mundo Tianshu. No Seitamo, sob o sol escaldante, uma voz ressoou, você não sabe onde está a seita Lu, sabe? Parece que todos me abandonaram. Lu Bin, calmamente regando flores, baixou ligeiramente os olhos e respondeu friamente, não sei. Se eu soubesse onde o líder da seita estava, não estaria perdendo meu tempo aqui com você. Ao ouvir isso, Shen Xiao ficou perplexo, sentindo-se como se tivesse sido congelado. Pensou consigo mesmo, estou sendo tratado tão severamente, realmente não é desprezado. Ela só fala da seita Lu o dia todo. Um lampejo de ciúmes passou por seu coração, mas foi rapidamente suprimido. Após um momento, Shen Xiao saiu, olhando ao redor enquanto andava, tentando encontrar a figura de Lu Xiaojie. Pensou, não sei para onde a seita Lu desapareceu. Só preciso perguntar mais uma coisa e saberei com certeza se ele é aquele misterioso irmão mais velho ou não. De repente, os olhos de Shen Xiao brilharam. À distância, Lu Xiaojie e Lu Dongli estavam vindo naquela direção. Ele não pôde deixar de se sentir animado e gritou alto, seita Lu. No coração de Lu Xiaojie, um flash de cálculo cruzou, ótimo, minha oportunidade finalmente chegou. Shen Xiao apressou-se em direção aos dois membros da família Lu, inclinando-se respeitosamente, sectores Lu, venham me despedir. Lu Xiaojie não se deu ao trabalho de lançar um olhar para ele, simplesmente acenando com a mão de forma displicente, respondendo de forma curta, entendido. Saia rapidamente. O rosto de Shen Xiao congelou por um momento, como se estivesse preso no gelo. O que ele havia imaginado não aconteceu de forma alguma, esta situação. Parece um pouco estranha, não é? Pensou consigo mesmo. No entanto, após um momento para se acalmar, Shen Xiao forçou um sorriso e continuou, sectores Lu, você precisa que eu transmita saudações para o ancião Ning e para o irmão mais velho Yu Yui? Os dois membros da família Lu trocaram olhares, seus olhos escrutinando, sem piscar uma única vez. Shen Xiao não pôde evitar de suar frio, pensando, contanto que ele responda, contanto que ele conheça tanto o ancião Ning quanto o irmão mais velho Yu Yui, então ele deve ser, sem dúvida, aquele irmão mais velho lendário, a figura misteriosa que uma vez ofuscou até mesmo o irmão mais velho Yu Yui. Lu Xiaojie sorriu levemente, seu olhar cheio de avaliação para com a pessoa à sua frente. Em seu coração, ponderou brevemente, esse garoto quer me testar, hein? Atualmente, a reputação da seita Mo não está aumentando, e se eu revelar um pouco sobre mim, ganhar benefícios da seita espada não seria nada mal. Na mente de Lu Xiaojie, muitas ideias surgiram para aproveitar Shen Xiao. Afinal, não havia nada mais benéfico do que a seita da espada, uma das 4 grandes seitas, com sua posição privilegiada em Qingzhou.
Lu Shaoge semicerrou os olhos e falou para Shen Xiao, ajude-me a consultar o ancião Nin. O rosto de Shen Xiao ficou atônito, seus olhos se abriram em assombro, como se de repente tivesse pensado em algo, e o Yui é um júnior, como poderia haver um irmão mais velho que consultasse seu irmão mais novo? Realmente é ele. Embora ele não tenha mencionado o irmão mais velho de Yui, também não negou que não conhecia o irmão mais velho de Yui. Shen Xiao rapidamente se curvou e saudou Lu Shaoge, respondendo, sim. Então, como uma rajada de vento, ele apressou-se a sair, sua boca continuamente sorrindo alegremente. Lu Shaoge assistia sua partida, sentindo-se esperançoso. Xiao Shen, não me decepcione. Lu Donli, que estava ao lado de seu irmão mais velho, perguntou curiosamente, o que o irmão mais velho está observando? Lu Shaoge respondeu de forma meio desinteressada, observando um cartaz voador. Nesse momento, Shen Xiao havia subido ao céu em sua espada, como se nada pudesse impedi-lo. Mais cedo no céu, ele não pôde deixar de rir como um palhaço, pensando consigo mesmo, o líder da seita Lu não reconhece conhecer o irmão mais velho de Yui, e o irmão mais velho de Yui também não menciona diretamente a seita Lu. Talvez ambos estejam pensando nas mesmas linhas. Ele levantou a mão para acariciar o queixo, especulando, esses dois devem querer esconder seus sentimentos entrelaçados de amor e ódio, esperando o momento certo para surpreender o mundo inteiro. A expressão no rosto de Shen Xiao tornou-se determinada. Ele se disse confiante, quando eu retornar para a montanha, preciso destacar a questão deste misterioso irmão mais velho, mas não posso revelar absolutamente nenhuma conexão com o líder da seita Lu. Esse será um segredo comum entre mim e o irmão mais velho Yui. Ele voou pelo céu em sua espada, correndo em direção ao sol, cantando suavemente uma melodia alegre. 7 dias depois, quando Shen Xiao deixou a seita Mon, Lu Shaoge estava sentado ali, desfrutando de um chá calmamente. O som familiar do sistema ecoou em seus ouvidos, pontos de reputação aumentados em 1. Pontos de reputação aumentados em 1. Pontos de reputação aumentados em 1. Em seu coração, Lu Shaoge pensou, já se passaram 7 dias e ele ainda não voltou para a seita da espada? Eu me pergunto onde ele foi desta vez se exibir. Algum tempo depois, metade de um mês após a partida de Shen Xiao, Lu Shaoge ainda estava sentado no mesmo lugar, na familiar mesa de chá. Mas agora, ele já não desfrutava do seu chá de forma descontraída como antes. As notificações contínuas em seus ouvidos despertavam um pouco de irritação nele. A missão do secto foi concluída há vários dias, e ainda não reportei de volta. Parece que devo melhorar a maneira como ensino meu discípulo. O tempo passava, e quando exatamente um mês se passou desde que Shen Xiao partiu, o sistema continuava notificando sobre o aumento dos pontos de reputação, mas isso não tinha importância. Desta vez, Lu Shaoge realmente perdeu a paciência. Ele quebrou a xícara de chá em sua mão, a fúria transbordando, aquele maldito pequeno Shen. Da próxima vez que eu te encontrar, com certeza te espancarei até que até seus pais não te reconheçam. Enquanto isso, na seita da espada, toda a montanha estava coberta por uma espessa camada de neve branca pura, criando uma cena incrivelmente fria. Em um canto da seita da espada, Shen Xiao estava agitando os braços e falando alto na frente de Yui. Líder do secto Lu isso e aquilo, assim. Yui olhava para ele, sem palavras, incerta de como responder. Em seu coração, ela pensou, o irmão Shaoge quebrou barreiras tão rapidamente, ultrapassá-lo é apenas uma questão de tempo. Shen Xiao ainda estava entusiasmadamente descrevendo, sua boca incessantemente dizendo, assim. Mas Yui, do outro lado, deixou sua alma flutuar para longe. Ele pensou consigo mesmo, quando chegar a hora, serei como antes, incapaz de sequer alcançar a silhueta daquele irmão mais velho? No espaço gelado e nevado. Shen Xiao continuou falando interminavelmente. Yui, após vislumbrar seu futuro sombrio, de repente balançou a cabeça e gritou alto, não. Não pode ser. Não deve ser assim. Ouvindo a voz alta de Yui,
Shen Xiao congelou, seus olhos redondos bem abertos, surpreso ao ver a expressão atordoada da outra pessoa, então perguntou, irmão mais velho Yui, o que há de errado com você? Yui ficou parado por um momento, então inesperadamente deu um passo à frente de Shen Xiao. Ele realizou seriamente um gesto ritual e disse, Júnior irmão Shen, por enquanto, não venha mais aqui. Eu acabei de compreender um pouco, e preciso me isolar por um período para treinar. Depois de dizer isso, Yui imediatamente subiu ao ar em sua espada, parecendo apressado. Shen Xiao observou sua figura partir, suspirando secretamente, a entidade da espada sem igual realmente impressiona. O que quer que ele faça, pode obter percepções. Pouco depois, Shen Xiao também voou em sua espada, rindo para si mesmo enquanto ia, também é hora de espalhar a notícia. A ameaça do irmão mais velho mais misterioso deve ser amplamente divulgada. Além disso, ninguém deve saber o nome do líder da seita Lu. Ele sorriu com empolgação e satisfação, murmurando, o mistério deve ser mantido misterioso. Shen Xiao, mesmo na morte, não revelará o nome do líder sectário Lu. A primavera havia começado no Sectumon, mas no coração de Lu Shaojie, Shen Xiao parecia ter desaparecido completamente. Ele se deitou preguiçosamente em uma cadeira, olhando para o céu, pensativamente pensando, Shen Xiao está morto, preciso encontrar outra forma de ajudar o Sectumon a avançar. Mas para um pequeno secto como este, como podemos atrair jogadores para se tornarem discípulos? É realmente difícil. Seu olhar pousou nas duas mulheres à sua frente. Lu Shaojie ponderou silenciosamente, os jogadores costumam se importar apenas com poder. Com um secto que tem tão poucos membros como o meu, não importa o quão forte fosse em minha vida anterior, ninguém se importaria em olhar. Nesse momento, Lu Bin corou timidamente, apontou para a boca e soltou uma leve respiração. Em sua mente, pensou, poderia ser que o líder sectário estivesse me observando secretamente? Lu Shaojie parecia entender esse pensamento e não pôde deixar de soltar um suspiro impotente. Ele se virou, murmurando para si mesmo, é claro que não sou esse tipo de velho libidinoso. Ao ver a multidão cercando as duas belezas Lu Bin e Lu Donli, Lu Shaojie franziu levemente a testa, virou-se de costas e um pensamento passou rapidamente por sua mente, preciso que a seita se desenvolva, mas tudo que encontro são uma série de bajuladores, gananciosos e libertinos. Que bem isso traz? De repente, ele sentiu uma sensação de frustração, se a seita tiver um futuro, é imprescindível ter jogadores habilidosos e profissionais, ele se disse. Enquanto estava perdido em pensamentos, a imagem de uma mulher apareceu em sua mente. Pensando em jogadores habilidosos, Lu Shaojie não pôde deixar de lembrar de sua vida anterior e de seu mestre. Será que nesta vida terei a chance de encontrá-la novamente? Suas palavras ecoaram em sua cabeça, você realmente gosta do seu mestre? Só de pensar nisso, Lu Shaojie sorriu. Em sua vida passada, devido a seus sentimentos profundos por seu mestre, ele chegou a fazer aquele deus da guerra gelado confessar a ele. Mas então, ele balançou a cabeça e se disse, não posso pensar mais nela. Se continuar pensando nela, não conseguirei resistir à vontade de procurá-la. Lu Shaojie cerrou os punhos, energia espiritual fluiu, e uma luz dourada emanou de suas pontas dos dedos. Ele decidiu verificar a situação dos discípulos que haviam descido da montanha. Por que ninguém voltou ainda? Estava tão quieto na montanha, parecia suspeito. Assim que pensou nisso, um profundo sino reverberou de longe, espantando Lu Shaojie. O som do sino agitou toda a área, e todos os olhares instantaneamente se voltaram para a fonte do barulho. Lu Shaojie franziu a testa e disse, Sino Vamin. Algo deve ter acontecido com certeza. Sem esperar que alguém respondesse, ele imediatamente se pôs em ação, murmurando para si mesmo, finalmente. Finalmente, eu esperei por este momento. Quantos capítulos se passaram? Agora é a minha vez de brilhar. Um sorriso cativante surgiu em seu rosto, como se estivesse pronto para uma exibição impressionante. Diante dele, a imagem de um grande sino foi gradualmente se tornando clara.
O sino Vamin, o símbolo da seita Mo, havia sido colocado na entrada do portão da montanha desde a fundação da seita. Em todo o Qingzhou, havia um total de 301 desses sinos, distribuídos nas entradas da seita da espada e suas 300 seitas subordinadas. Lu Shaojie e um grupo de pessoas rapidamente voaram em direção ao sino. Esses sinos possuíam um valor significativo, refinados pessoalmente pelo nono Lorde da seita da espada. Durante milhares de anos, eles mantiveram um poder especial, capaz de tocar sozinhos sem a necessidade de poder espiritual para estimulá-los. Dizia-se que dentro de cada sino se escondia um grande segredo, talvez uma máquina perpétua milagrosa. Sua função era notavelmente simples, mas eficaz. Se um desastre ocorresse no reino mortal, bastava que se queimasse um incenso especial, e o sino tocaria sozinho para soar o alarme. Agora, Lu Shaojie e todos chegaram a um lugar conhecido como a linha direta de emergência versão Xianxia. Ele tocou levemente o sino intrincado próximo. Embora projetado de maneira complexa, nem todos os sinos de linha direta são realmente eficazes. Assim que a seita Mo tocou o sino, precisaram se mobilizar, mas o resultado não foi muito promissor. Tudo parecia estar se deteriorando, não era? Lu Bin olhou para Lu Shaojie e perguntou cautelosamente, líder da seita, devo descer a montanha para verificar a situação? No entanto, em seu coração, ela pensou de maneira diferente, jovem senhor, sinta-se à vontade para usar Lu Bin como desejar. Lu Shaojie respondeu calmamente, não precisa. Eu irei pessoalmente descer a montanha para ver. No entanto, ele pensou de forma oposta por dentro, uma oportunidade tão maravilhosa de mostrar, como eu poderia deixá-la com você? Lu Bin insistiu, discípula está disposta a acompanhar o líder da seita. Essas palavras deixaram Lu Donli, que estava ao lado deles, bastante irritada. Vendo a insistência de Lu Bin, Lu Shaojie acenou com a mão em concordância, tudo bem, não devemos atrasar, ou poderemos enfrentar situações imprevistas. Então você vem comigo. Ao ouvir isso, Lu Bin respondeu com alegria, sim. Então, os dois subiram na barco voador e partiram. Atrás deles, Lu Donli observava com raiva, murmurando, discípula pecadora, realmente uma discípula pecadora. O discípulo restante que seguia parecia não ter uma presença significativa. No caminho para o lugar que precisava de resolução, Lu Shaojie rapidamente recitou um feitiço, criando um círculo para observar o caminho à frente. Através desse círculo, a paisagem parecia turva, mas algo estava bloqueando a visão. Ele franziu ligeiramente a testa, perplexo, HMPH, é o rio nebuloso de novo. Lu Bin, que estava atrás dele, mudou seu tom e perguntou suavemente, jovem senhor, é realmente o rio nebuloso de novo? Por dentro, ela sentia uma certa alegria, enquanto o mestre não estiver por perto, posso chamá-lo de jovem senhor. Mas ela pensou em outra coisa, o mestre parece ter uma forte oposição a qualquer mulher que se aproxime do jovem senhor. Por que será isso? O rosto de Lu Bin ficou levemente ruborizado, e ela não pôde deixar de pensar, com as extraordinárias qualidades do jovem senhor, como pode nenhuma mulher se atrever a se aproximar dele ativamente? Olhando para as costas robustas de Lu Shaojie, Lu Bin ficou ainda mais confusa. Um pensamento passou por sua mente, se não consigo afastar todas as outras mulheres, por que não me juntar a elas? Mas eu venho de uma origem humilde, como posso me atrever a aspirar à posição de esposa do líder do secto? Certamente não posso pensar em estar acima do mestre. Se eu pudesse, ao menos, me tornar uma delas, eu ficaria contente. Olhando para a cena diante dele, Lu Shaojie disse seriamente, da última vez que o sino Vamin soou, a incense foi queimada no rio nebuloso. Não sei o que aconteceu desta vez. De cima, o rio nebuloso se tornava mais claro à medida que os dois pousavam. Ao ver os dois, os vilarejos aplaudiram, o cultivador está aqui. O cultivador da seita Mo está aqui. A aldeia inteira rapidamente se ajoelhou, baixando suas cabeças. O chefe da aldeia avançou e respeitosamente disse, velho Sou cumprimento o líder da seita Lu. Ao ouvir isso, os aldeões ao redor ficaram todos astonished, não esperando que o líder da seita Mo viesse pessoalmente.
Lu Xiaojie acenou com a mão, usando magia para levantar o chefe da aldeia, e perguntou: chefe da aldeia, o que aconteceu? O chefe da aldeia tremia, apontando para o rio coberto de névoa, exclamando: líder da seita Lu, é o fantasma das águas. O fantasma das águas voltou novamente. Ao ouvir isso, a expressão de Lu Xiaojie tornou-se séria, e sua voz se aprofundou: é o fantasma das águas novamente. Lu Bin, que estava em pé atrás, notou a mudança em sua expressão, sentindo-se ansiosa e assustada. Em seu coração, ela pensou: acabou, parece que da última vez não fizeram um bom trabalho. O jovem lorde certamente ficará irritado. Diante de Lu Xiaojie, Lu Bing e os aldeões estavam diante de um lago cheio de perigos, desprovido de qualquer segurança. As ondas eram irregulares, parecendo bastante aterrorizantes. De repente, a notificação do sistema soou: você ativou uma missão. Uma nova notificação apareceu, confirmando simultaneamente o argumento de Lu Xiaojie: acontece que realmente é um fantasma d'água. Assim que a frase terminou, o painel de informações sobre o fantasma d'água surgiu: fantasma d'água Ribeiro da Névoa, elimine o fantasma d'água escondido nas profundezas do rio Ribeiro da Névoa. Recompensa da missão: experiência. Lu Bin, ao lado dele, observava ansiosamente a expressão de Lu Xiaojie, pensando: o jovem senhor não está bravo, porque há 6 meses derrotamos um fantasma d'água. Memórias do passado começaram a ressurgir neste lugar. 6 meses atrás, Lu Bin e um irmão mais velho chamado Eiting estavam se aproximando de uma luz dourada deslumbrante diante de um enorme portão. De acordo com o relato de Lu Bin, naquela época, o sino Vamin tocou para sinalizar um evento significativo, o mestre estava em retiro, e o líder da seita havia descido da montanha negócios, deixando apenas Lu Bin e Eiting na montanha. Naquele momento, ambos os seus poderes ainda eram fracos. Se agissem imprudentemente, temiam que morreriam nas mãos do fantasma d'água neste ribeiro da névoa. Naquela época, Lu Bing e Eiting mudaram de ideia e voltaram, até agora. Portanto, eles tomaram a decisão unilateral de levar a pedra espiritual de nossa seita para a seita de classe média na mesma área em busca de ajuda. Ao chegarem à seita de classe média, tanto Lu Bing quanto Eiting tiveram que pagar uma taxa a um jovem lorde lá para serem acomodados. A seita de classe média aceitou a pedra espiritual e se comprometeu a lidar com o demônio das águas nesta área. Voltando ao presente, Lu Bing ainda estava observando silenciosamente Lu Xiaojie, que estava parado, refletindo sobre o passado com ele. Naquela época, o jovem lorde havia voltado e elogiou tanto Lu Bing quanto o irmão mais velho Eiting. Aquele momento havia agitado o coração de Lu Bing. Lu Xiaojie estava de pé, alto, elogiando felizmente Lu Bing e Eiting: muito bem. Este lugar é protegido por nossa seita Mo, devemos protegê-lo bem. Com uma pequena pedra espiritual, não há nada com que se preocupar. Relembrando o passado, a raiva dentro de Lu Bing não podia ser acalmada, mas claramente, eles pegaram nossa pedra espiritual sem mostrar qualquer consideração pelo nosso pedido. Do lado de Lu Xiaojie, ele permaneceu parado, seu olhar fixo na superfície da água, os lábios se curvando em um sorriso orgulhoso e desdenhoso. Bom, eu pessoalmente derrubarei aquele cara por ousar me enganar. Verdadeiramente ousado e audacioso. De repente, Lu Xiaojie pisou na superfície da água. Seu passo era leve e silencioso como uma gota caindo no lago, e, ainda assim, ele caminhou sem esforço sobre a superfície da água. Lu Xiaojie não sentiu dificuldade alguma, permanecendo calmo e composed enquanto ponderava sobre a criatura repugnante conhecida como o fantasma da água. No mundo de Tianshuan, os monstros não nascem do ressentimento de uma única pessoa, mas sim do ódio coletivo acumulado de muitas almas dos mortos ao longo dos anos, que pode se transformar no fantasma da água. Enquanto Lu Xiaojie permanecia calmo, os moradores observavam com admiração suas habilidades. A água sob seus pés ondulava, fazendo com que todos começassem a discutir e elogiar: de fato, ele é o líder da seita Mo, capaz de andar sobre a água assim. Outros comentaram: na última vez, um discípulo de uma seita de classe média veio para resolver o problema, olhando os outros com desdém, mas a habilidade do líder sectário Lu é realmente grandiosa.
O rosto de Lu Xiaojie mostrava uma expressão calma enquanto olhava para a água, mergulhado em pensamentos. Ele percebeu que não poderia haver dois fantasmas da água existindo na mesma área. Em apenas um curto período, Lu Xiaojie deduziu facilmente a verdadeira identidade do fantasma da água que estava escondido sob seus pés, e sua raiva cresceu. Este é o que eu não eliminei da última vez. Aqueles canalhas estão apenas fazendo um ato. De repente, Lu Xiaojie perguntou à pessoa atrás dele: chefe da aldeia, alguém morreu? Um velho, curvado com uma bengala, saiu da multidão de agricultores para responder: o pai de Xiao Mais morreu. Quando saiu para pescar, disse que traria um doce de gold para Xiao Mais. A criança estava desejando há muito tempo. Assim que o velho terminou de falar, um homem forte ao seu lado também expressou suas condolências. Quando encontramos o pai de Xiao Mais, ele já tinha se transformado em um cadáver desidratado. Que pena, a família agora consiste apenas em uma esposa e uma criança pequena. Ao ouvir isso, o olhar de Lu Xiaojie imediatamente mudou, tornando-se mais afiado e perigoso. Ele rapidamente se virou para seguir em frente, mas não esqueceu de instruir Lu Bin: Lu Bin, fique aqui para proteger. Eu irei por um tempo e retornarei. Ao ouvir isso, Lu Bin imediatamente deu um passo à frente e concordou: o discípulo obedece ao comando. De repente, um redemoinho controlado por Lu Xiaojie apareceu à sua frente. Após um tempo, Lu Xiaojie emergiu debaixo d'água, assistido por uma bolha de ar fixada ao seu redor. A expressão de Lu Xiaojie era extremamente determinada. Ele comandou o sistema, solicitando para bloquear o alvo. Em breve, o sistema anunciou: você detectou o alvo, fantasma da água. Diante de Lu Xiaojie, um monstro apareceu, carregando a característica luz vermelha piscando com potenciais perigos. Ao mesmo tempo, seu painel de informações também foi exibido. Cada raio de seu ressentimento parecia se materializar. Depois de meio ano de emboscada, a energia fantasmal do fantasma da água havia crescido forte, atingindo o nível 20. Embora o fantasma da água se aproximasse cada vez mais, Lu Xiaojie não mostrou sinais de medo ou apreensão, mas concluiu calmo: de fato, da última vez não foi resolvido completamente. O fantasma da água, com sua aparência bizarra e olhos vermelhos aterradores, avançou rapidamente em direção a Lu Xiaojie sem encontrar obstáculos. A cena muda para o chão, onde Lu Bing e os aldeões estão de pé, olhando com medo e ansiedade para a superfície da água, discutindo entre si. Ninguém sabe o que está acontecendo abaixo da água. A seita Lu está segura? Um aldeão os tranquiliza: é apenas um fantasma aquático. A seita Lu definitivamente será capaz de derrotá-lo. De repente, uma explosão ensurdecedora irrompe debaixo da superfície, criando colunas altas de água que disparam para o alto, respingando por toda parte. A cena choca os aldeões e os deixa em pânico. Gradualmente, à medida que a água cai de volta, uma figura lamentável do fantasma aquático revela-se do centro da explosão. Alguns agricultores em um terreno alto notaram e continuaram apontando para cima, dizendo: esse é o monstro que matou o pai de Xiao Mais. À distância, Lu Xiaojie aparece na superfície da água com uma expressão fria e séria, sem sinais de fadiga. Ele levanta a mão e aponta diretamente para o fantasma aquático flutuando no ar. Assim que ele termina de falar, uma espessa nuvem de fumaça negra, emitindo um cheiro perigoso, envolve e devora o corpo contorcido do fantasma aquático em agonia. Ele nada pode fazer, a não ser gritar de dor. Quando o fantasma da água foi completamente envolto, uma luz brilhante repentinamente piscou, forçando todos a protegerem os olhos e sinalizarem uns aos outros: rapidamente, fechem os olhos. Após um tempo, a cena ficou mais quieta, e a superfície do lago gradualmente se tornou clara, contrastando fortemente com seu estado inicial. As pessoas não se sentiram mais ofuscadas pela luz e abaixaram as mãos para abrir os olhos. Os arredores caíram em silêncio, sem respingos de água, sem luz escura, nem mesmo o fantasma da água e Lu Xiaojie podiam ser vistos. Todos estavam parados em um estado de perplexidade, incertos se deveriam ficar tristes ou felizes, discutindo animadamente: para onde foi o Sect de Lu? Também não podemos vê-los.
O fantasma da água está morto, mas ainda não tivemos a chance de agradecê-lo. Luo Bing e Lu Xiaojie estavam em uma folha de lótus, observando a cena. Lu Xiaojie se virou para perguntar a Luo Bing: eu pergunto a você, de quem você pediu ajuda na última vez? Luo Bing respondeu: foi do secto Shuiyue. Lu Xiaojie acenou com a cabeça, perdido em pensamentos. O secto Shuiyue se especializa na prática da técnica da espada do fluxo de água. Você realmente escolheu a pessoa mais adequada. Nesse momento, uma notificação do sistema soou: ao derrotar o fantasma da água, você recebeu 10.000 pontos de experiência. Luo Bing perguntou novamente: jovem senhor, precisamos ir à seita Shuiyue agora? Lu Xiaojie respondeu: com certeza precisamos ir, mas ainda há coisas a fazer. Em uma pequena vila, uma mulher estava costurando enquanto resmungava: é um desperdício costurar isso, já disse inúmeras vezes, avisando meu irmão mais velho para ter cuidado ao pescar, para não ser descuidado só porque é bom em nadar. As mãos da mulher de repente tremiam, sua voz estava embargada de emoção. Se eu soubesse antes, teria costurado mais rápido, terminado mais cedo, então meu irmão mais velho não precisaria usar esta roupa remendada no dia em que partiu. Um menino segurando uma espada olhava em volta, aparentemente procurando algo. Onde meu pai finalmente foi? Onde estão minhas frutas de espeto? Por que meu pai não voltou ainda? Minha mãe está tão brava por causa dele. De repente, houve uma batida na porta, e a mulher rapidamente enxugou suas lágrimas e apressou seu filho: Xiao Maizi, abra a porta rápido. O menino obedeceu e correu para abrir a porta. No entanto, quando abriu, não viu ninguém lá, apenas um espeto de frutas de outorno colocado ao lado da porta. Ele pegou o espeto e olhou em volta: meu pai voltou? No vasto distrito de Qinglong, a morte de um pescador de pouca importância pode parecer insignificante. Mas para uma família, isso significa perder um marido, um pai, um pilar de apoio. Aparentemente, a pessoa que colocou os outornes caramelizados à porta é Lu Xiaojie. Os dois se escondem discretamente em um canto e observam. Luo Bing perguntou: jovem senhor, essa criança parece carecer de potencial de cultivo. Lu Xiaojie respondeu: sinto que esta criança possui uma fortuna profunda, o que o futuro reserva é algo que não pode ser previsto neste momento. Luo Bing ficou surpreso com sua resposta. Lu Xiaojie se virou, ponderando: talvez esta criança tenha um encontro fortuito como Xiao Qiu, fico me perguntando que tipo de vida ela terá. Luo Bing também concordou: se o jovem senhor diz isso, parece que esta criança não será simples no futuro. Luo Bing pensou alegremente: na verdade, embora o jovem senhor haja de forma independente, ele é caloroso em seu íntimo. A seita Shuiyue ocupa o 98º lugar entre as seitas de classe média. A grande calamidade do líder da seita está se aproximando, e ele está se esforçando para se isolar a fim de encontrar uma maneira de romper. Os anciãos dentro da seita se olham com descontentamento e se oprimem uns aos outros. A unidade interna vacilou, no entanto, independentemente disso, eles não conseguem impedir essa seita de suprimir a Mosect, que ocupa o último lugar entre as seitas de classe. Quando os dois indivíduos Luo Bing e Lu Xiaojie chegaram à seita Shuiyue, os discípulos da seita Shuiyue começaram a sussurrar: que belo casal celestial, suas identidades devem ser extraordinárias, não é mesmo? Um representante avançou para cumprimentá-los, perguntando: posso perguntar de onde vocês dois são? De qual seita? O que os traz à seita Shuiyue? Nesse momento, o sistema os notificou, indicando que haviam acionado uma missão da seita. Lu Xiaojie abriu calmamente o painel da missão. A missão dizia: Menfeng, um discípulo da seita Shuiyue, após usar casualmente a pedra espiritual da seita Mo para resolver um problema, nunca eliminou os fantasmas da água, nem completou a missão do Sino Vami. Como o líder da seita Mo, o protetor do rio nebuloso, é necessário fazê-lo entender a dignidade da seita Mo e as regras dentro do mundo da cultivação. Caos e agitação, líder da seita, lembrou o sistema. Após ler a missão, Lu Xiaojie disse: primeiro, vamos verificar os nomes desses NPCs. Pergunto-me se Menfeng está aqui? Depois de revisar as informações dos discípulos diante dele, Lu Xiaojie levou Luo Bing para dentro,
percebendo que não havia ninguém lá, decidiu procurar no interior. No entanto, os discípulos da seita Shuiui não estavam dispostos a deixar Lu Shaojie entrar tão facilmente. Um deles falou: "Pare, você está planejando invadir nossa seita Shuiui?" Ao ver que Lu Shaojie não respondeu, os discípulos da seita Shuiui ficaram irritados e continuaram a questionar: "Se você permanecer em silêncio, não seremos corteses." Lu Shaojie escaneara os arredores e no topo da montanha, avistou um sino. Ele secretamente riu: "Então vocês ainda possuem o sino Vamin, nesse caso, deixem que venham até mim." Após dizer isso, Lu Shaojie lançou algo em direção ao sino. O som do sino ressoou, ecoando como se quisesse convocar todos os membros da seita Shuiui. Os discípulos da seita Shuiui ficaram assustados com isso, correndo e gritando enquanto se apressavam em direção a Lu Shaojie: "Você é audacioso, sabe o que é esse sino? Um absurdo." Lu Shaojie não reagiu às espadas apontadas para ele, ele simplesmente os olhou com desprezo. Esse olhar assustou os discípulos da seita Shuiui, e eles começaram a recuar. Droga, quem ele realmente é? Esse olhar é como olhar para uma mosca, não tenho coragem de avançar. Um dos discípulos, embora tremendo de medo, ainda tentou perguntar a Lu Shaojie: "Vou perguntar novamente, quem é você? De qual seita você vem? O que traz você à seita Shuiui?" Lu Shaojie não respondeu, mas em vez disso, perguntou de volta. O sino Vamin tocou, mas ninguém veio imediatamente. O grupo de discípulos ficou pasmo, não entendendo o que estava acontecendo. O sino Vamin, ele está falando do sino Vamin? Não pode ser. Os discípulos sussurraram entre si, cada um suando: "Esta pessoa está vestida de forma muito extravagante, e sua aparência é um tanto afiada. Poderia ser verdade que, nos rumores, ele é realmente o discípulo forçado da seita da espada?" Os discípulos sussurraram: "Se for esse o caso, então hoje é realmente um grande negócio." O discípulo forçado da seita da espada é uma figura problemática, e essa pessoa não é fácil de lidar, devemos rapidamente relatar isso ao alto comando. Agora que o problema surgiu, qual de nós quatro irá relatar isso? Eles empurraram a responsabilidade uns para os outros: "De jeito nenhum eu vou, se você quer ir, você vai." O primeiro ancião e o segundo ancião estão disputando a posição de líder da seita. Eu não quero procurar a morte. De qualquer forma, com certeza não sou eu. Incapaz de ouvir o que eles estavam sussurrando um para o outro, Lu Bin ficou surpreso. Por que esses homens continuam trocando olhares? É tão nauseante. Lu Shaojie riu de forma sardônica, falando: "Vocês quatro não jogaram esse jogo de flerte o suficiente ainda?" As palavras de Lu Shaojie estavam cheias de intenção assassina: "Se ninguém vier lidar com isso, não me culpem por ser implacável." Os quatro discípulos ficaram assustados e correram apressadamente para relatar. "Vou relatar. Eu também vou. Eles não podem me deixar de fora." Lu Bing perguntou a Lu Shaojie: "Jovem senhor, você planeja ensinar uma lição a esse discípulo irresponsável desta vez?" Recordando a pobre família, o marido morto, a esposa chorando, a criança procurando pelo pai, Lu Shaojie se sentiu pesado no coração: "Quero buscar justiça por aquela criança." Finalmente, dois anciãos apareceram diante de Lu Bing e Lu Shaojie em suas espadas. Os dois anciãos avançaram e falaram em uníssono: "Pequeno amigo, por que o alarme tocou?" O ancião de cabelos brancos era o primeiro ancião da seita Shuiui, enquanto o ancião de cabelos negros era o segundo ancião da seita Shuiui, já que o líder da seita Shuiui estava atualmente em retiro. Parecia que dessa vez era bastante sério. Esses dois anciãos pareciam estar disputando a posição de líder da seita, como se estivessem enganando um ao outro. Lu Shaojie sorriu e disse: "Vocês dois estão bastante em sintonia, e até falam em uníssono." Eles repetiram em coro: "Quem está em sintonia com aquele cara?" Lu Bin sorriu maliciosamente: "Como os homens da seita Shuiui podem ter gostos assim?" Enquanto falava, ela se lembrou de que aqueles caras também tinham olhares sedutores. Parecia que as palavras de Lu Bin tinham chegado aos ouvidos deles. O primeiro ancião gritou com raiva: "Jovem, é melhor você cuidar das suas palavras.
Eu não tenho interesse em tais comentários, e certamente não estou de olho nesse cara baixinho. O segundo ancião imediatamente retrucou: velho, eu nem olharia para você. O grupo de discípulos que assistia abaixo sentiu como se estivesse testemunhando um casal brigando feliz. Ao ver isso, Lu Xiaojie interveio: é realmente tão escorregadio? Os dois anciãos responderam em uníssono: já chega. Então ele se virou para continuar falando: eu não vim aqui para assistir vocês se apresentarem, eu sou o líder da seita Mon, Lu Xiaojie. Depois que Lu Xiaojie terminou de se apresentar, os discípulos suspiraram aliviados. Eles perceberam que não eram discípulos forçados, estavam com medo, pensando que algo sério estava prestes a acontecer. O segundo ancião acariciou a barba, pensando por um momento: Mosekt? Qual Mosekt? O primeiro ancião imediatamente explicou: é a Mosekt que ocupa a última posição entre as seitas, certo? HMPH, o que vocês podem fazer? Lu Xiaojie interveio: vim à seita Shuiyui hoje para capturar alguém. Os anciãos olharam para o cultivo de Lu Xiaojie e zombaram com desdém, pensando: seu cultivo alcançou apenas o 8º nível da primeira camada celestial, e mesmo assim se atreve a ser tão arrogante a ponto de vir diretamente à nossa seita Shuiyui para capturar alguém. Esse garoto é realmente muito convencido. O primeiro ancião franziu a testa, seu rosto escurecendo, e perguntou: capturar alguém? Quem você quer capturar? Lu Xiaojie respondeu: o discípulo da seita Shuiyui, Men Feng. O primeiro ancião ficou surpreso: ele é meu terceiro discípulo direto, esse garoto veio por mim. O segundo ancião, vendo isso, riu satisfeito: parece que ele é discípulo dele. Desta vez teremos um bom espetáculo. Men Feng estava voando em sua espada, murmurando enquanto caminhava: que diabos? Este líder da seita Mo está tendo outro episódio? Ousando me chamar pelo nome? Será que sou bonito demais, transcendendo até mesmo a seita Shuiyui, e agora atraía a atenção além da minha seita? Men Feng, narcisisticamente, pensou: não deveria ser assim, com esse meu rosto, as pessoas perto de mim não me elogiaram de 1000 milhas de distância? O sistema idiomático incorpora: pele grossa e sem vergonha. De repente, Men Feng se lembrou de algo: espera, aceita-mo, eu aparentemente me lembro de algo. Men Feng recordou que antes, Lu Bing e outro discípulo da seita Shuiyui haviam vindo implorar a ele: por favor, irmão mais velho, estenda sua mão para ajudar, salve os aldeões do Rio Nebuloso e mate o fantasma da água. Men Feng riu arrogantemente, saudando o irmão mais velho sem se ajoelhar: que tipo de razão é essa? Lu Bing e o irmão mais novo da seita Shuiyui sussurraram um para o outro. Lu Bing disse: eu só me ajoelho diante do jovem senhor, mestre. Por que eu deveria me ajoelhar diante dessa pessoa? No entanto, esse cara os convenceu: o fantasma da água no Rio Nebuloso está rampante, se apenas agirmos por orgulho temporário, os aldeões sofrerão calamidade. Lu Bing foi convencido, ajoelhou-se e disse: discípulo da seita Moetin, Lu Bing está disposto a oferecer pedras espirituais como gratidão, espero sinceramente que o irmão mais velho estenda a mão. Men Feng riu desdenhosamente, jogando a bolsa em sua mão e disse: isso é aceitável. Apenas volte, é apenas um pequeno fantasma da água. Eu estalarei os dedos e ele morrerá. Men Feng usou aquele dinheiro para se entregar aos prazeres no bordel. Senhoritas, hoje estou de ótimo humor. Se vocês me servirem bem, eu as recompensarei generosamente. Men Feng se lembrou, amaldiçoando a si mesmo interiormente: naquele momento de alegria passageira, troquei pedras espirituais por dinheiro, fui beber e comprar flores com meus amigos, e esqueci completamente da missão de eliminar o fantasma. Men Feng montou em sua espada em direção ao grupo liderado por Lu Xiaojie: ele deve ter vindo aqui por esse motivo. Ah, uma seita inútil é realmente uma seita inútil, eles precisam que o líder da seita venha pessoalmente para um assunto tão trivial. Esse homem chamado Men Feng tinha pensamentos arrogantes: não é apenas um fantasma d'água? Ele só pode operar no Rio Fog, não pode vir para a Terra. Que tipo de problema poderia causar? No máximo, apenas uma ou duas vidas.
Antes de subir a montanha, eu também era de uma família rica, e os escravos em casa podiam ser mandados à vontade, espancados ou xingados. Além disso, agora que eu cultivei, pode um imortal ser o mesmo que uma pessoa comum? Mas se ele veio bater à minha porta, não posso permitir que o segundo ancião encontre uma fraqueza. Como meu mestre poderia se tornar o líder da seita então? Mainfeng pensou maldosamente, nesta situação, a melhor maneira de lidar com isso é tomar a iniciativa de se desculpar, para que a outra parte não consiga encontrar razão para me culpar. He. Mainfeng estava diante dos dois líderes sectários e disse de forma pretensiosa: Eu, Mainfeng, fui convidado pela seita Mo na última vez para matar o fantasma das águas, mas devido à minha força fraca, permita que o fantasma das águas escapasse. Espero que o líder da seita Lu me puna. Também concordo em compensar a seita Mo o dobro das pedras espirituais. O primeiro ancião olhou para seu discípulo e pensou que ele era realmente bom, nada mal, seu caráter é muito bom, ele assume a responsabilidade, tornando impossível que os outros o culpem. O primeiro ancião também menosprezava a sua pequena seita, mas o dobro das pedras espirituais não é uma quantia pequena. Uma pequena seita veio aqui apenas para pegar um pouco de recurso, então isso está bem. Lu Shaojie levantou a cabeça e disse: O rio nebuloso matou um pescador. Quando Mainfeng ouviu essa informação, ficou um pouco surpreso. No entanto, sua reação foi pensar que Lu Shaojie queria mais dinheiro. Mainfeng cerrou os dentes e disse: Adicione mais dinheiro. O discípulo concorda em compensar 3 vezes, mas em seu coração, ele estava relutante. Qual é o valor da vida de uma pessoa comum em algumas pedras espirituais? 3 vezes é meu limite. Lu Shaojie acenou a mão, lambeu os lábios e então soltou um sorriso desdenhoso, dizendo: Compensação? Ridículo. Depois disso, ele se virou para Mainfeng e disse: Regra número 16 da seita da espada. Mainfeng estava perplexo e não entendia nada. A expressão de Lu Shaojie mudou, seus olhos afiados como facas, fitando intensamente Mainfeng, rosnando: Leia, não trema diante da minha presença. Mainfeng tremia enquanto lia, regra número 16 da seita da espada, aceitando a comissão do Sinovamen, se o trabalho for feito de maneira descuidada, levando indiretamente à morte de alguém, deve ser punido com a chibata, o primeiro ancião ficará furioso. O primeiro ancião pensou: esse garoto, ele quer ainda mais. Esta sentença é muito clara, é para intimidar-me. O segundo ancião ao seu lado riu alegremente. Eu pensei que seria cegado pela pedra espiritual, mas desta vez, finalmente há algo interessante para ver. A punição com a chibata da seita da espada consiste em um total de 6 golpes. 3 golpes da chibata do trovão atingem o corpo Dão, e 3 golpes da chibata mental atingem o corpo Dão. A chibata do trovão é apenas um pequeno problema, ela dói e causa danos, mas neste mundo de cultivo milagroso, ainda pode ser tratada. No entanto, a chibata mental é diferente. A chibata mental atinge profundamente o corpo Dão, e qualquer um cujo corpo Dão não seja sólido pode se rachar, incapaz de progredir pelo resto de suas vidas, e pode até ser forçado a descer de nível. Se essa situação ocorrer, a menos que haja uma criação significativa capaz de aprender o mandado celestial, do contrário, mesmo os grandes cultivadores do 7º ou 8º reino não poderão remediá-la. Mainfeng, neste momento, estava tão assustado que suava profusamente, olhou para o primeiro ancião com um olhar de súplica: Mestre, me salve. O primeiro ancião também estava furioso, seu rosto escuro e sombrio. Droga, agora não é hora para confrontos abertos, ele só podia temporariamente lhe dar alguns recursos e depois encontrar uma maneira de recuperá-los. Ele cerrou os dentes, torceu os lábios: Vou te dar alguns recursos, rapidamente solte meu discípulo. O primeiro ancião da seita Shuiyu olhou para a pessoa à sua frente, seu coração cheio de indignação: Canalha, agora não pode continuar a ser educado, só pode temporariamente lhe dar alguns recursos e resolver isso depois. Pensando assim, esforçou-se para baixar a voz, falando suavemente: Vou te dar alguns recursos, rapidamente poupe meu discípulo. Lu Shaojie torceu os lábios, revelando um olhar de ódio em resposta: Eu te dou 3 opções. Ele continuou: 1. Leve 6 chibatadas.
2. Aceite um golpe de espada meu. Essa declaração deixou o primeiro ancião da seita Shuyi tão irritado que parecia pronto para explodir. Meng Feng tremia e gaguejava, perguntando mais, então. E sobre o terceiro? Lu Xiaojie respondeu friamente, não existe terceiro, apenas os dois combinados em um. Essa declaração enfureceu ainda mais o primeiro ancião da seita Shuyi. Ele não pôde mais se conter e gritou, Lu Xiaojie. O segundo ancião da seita Shuyi viu isso e sorriu de desprezo. O primeiro ancião quer jogar pelas regras não ditas, usando dinheiro para te silenciar? Isso vai contra as regras da seita da espada. Se os outros na seita descobrirem, o que pensarão de você? O primeiro ancião da seita Shuyi apertou os dentes de raiva. Meng Feng se encontrou em uma situação precária, olhando para ele com súplica, mestre, por favor me ajude. Ele balançou a cabeça impotentemente. Vendo isso, o segundo ancião da seita Shuyi pensou arrogante, haha, ele teria coragem de falar? Se ele quebrar as regras do Kendo, a seita Shuyi será minha. Meng Feng tremia com isso, seu rosto ficando pálido, pensando em seu coração, acabou, meu mestre me abandonou. Lu Xiaojie viu isso e riu, dizendo, se você ainda não escolher, vou ter que ajudá-lo a escolher o terceiro. Meng Feng apressadamente respondeu, Eu vou tomar um golpe então. Meng Feng desembainhou sua espada, enquanto Lu Xiaojie irradiava um tremendo poder espiritual. Nesse momento, Meng Feng teve que pensar calmamente, esse cara está apenas no primeiro nível da 8ª camada celestial. Comparado ao meu nível de Helm, tomar um golpe dele não é tão grande problema. Ele então posicionou sua espada e pensou consigo mesmo, isso é definitivamente melhor do que suportar 6 golpes. Em resposta à cautela de Meng Feng, Lu Xiaojie disse calmamente, assim que estiver pronto, me avise. Relaxe, minha verdadeira espada não pode ser desembainhada. Ao ouvir isso, Meng Feng pareceu perceber algo, já que a verdadeira espada não pode ser desembainhada, e ele está sendo tão generoso, se ele ainda puder me ferir, então eu não vou mais praticar a espada no futuro. Os dois anciãos assistindo estavam igualmente ansiosos. O primeiro ancião da seita Shuyi pensou com satisfação, esse garoto parece querer trocar recursos comigo, ele está apenas fingindo ser impressionante. Enquanto isso, o segundo ancião da seita Shuyi demonstrou visível descontentamento, pensando, se a verdadeira espada não pode ser desembainhada, por que esse garoto de repente está sendo tão obstinado? Reunindo toda a sua coragem, Meng Feng deu um passo para trás e gritou, por favor, me instrua, líder do séquito Lu. Lu Xiaojie também respondeu seriamente. Ele liberou seu poder, uma imensa onda de energia sombria transbordando imediatamente, tão imensa que o céu foi rasgado com relâmpagos. Os dois líderes de seita, percebendo a energia escura se aproximando deles, exclamaram em choque, poder do céu e da terra, intenção de espada. Vendo a onda de energia sombria atacando-o, Meng Feng pôde apenas ficar parado, tentando desesperadamente bloquear a força da intenção de espada com sua espada. Seu corpo parecia se partir, as veias de seu rosto inchadas. No final, sua espada se despedaçou, e com sua própria intenção de espada, Lu Xiaojie facilmente enviou Meng Feng colidindo contra a parede. Ele caiu no chão, sua espada quebrada, seu corpo espancado. O primeiro ancião da seita Shuyi gritou com raiva. Após derrotar Meng Feng, Lu Xiaojie retraiu sua densa intenção de espada negra. Calmamente, ele disse, parece que ele não pôde resistir a um único golpe meu. O primeiro ancião da seita Shuyi fitou Lu Xiaojie, fervendo de raiva, pensando, eu achava que esse Lu Xiaojie era um homem que às vezes era suave e às vezes duro, mas não esperava que ele fosse tão firme. De repente, um discípulo do primeiro ancião gritou, mestre, o coração da espada do irmão mais velho Meng Feng se despedaçou. Ao ouvir essa notícia chocante, o primeiro ancião do clã Shuyi exclamou, Lu Xiaojie. Ele respondeu com um sorriso triunfante, cultivar sem temperar a mente, isso é o melhor. A figura de Lu Xiaojie agora parecia imensa. Ele continuou, pare de praticar a espada. Essa declaração deixou o primeiro ancião do clã Shuyi tão furioso que parecia que faíscas saíam de seus olhos.
O segundo líder do clã Shuiui acrescentou combustível ao fogo. TSK, é mesmo? Nem todo mundo se atreve a violar as regras do clã da espada para proteger seu discípulo, certo? Oh, que discípulo tão lamentável, e como mestre, você não se atreve nem a quebrar as regras do clã da espada, verdadeiramente trágico. Do lado de fora, as palavras provocativas eram todas direcionadas ao primeiro ancião do clã Shuiui, enquanto ele conspirava furiosamente: acelere e viole as regras do clã da espada, então o clã Shuiui pertencerá ao velho Sou. Vamos lutar, olhe para aquele garoto ali, como ele poderia suportar isso? O primeiro ancião do clã Shuiui, enfurecido e provocativo, virou-se e apontou para a pessoa em frente a ele: é você? Ele estava felizmente acariciando sua barba, pensando que tudo estava bem. No entanto, ao contrário de seus pensamentos, o primeiro ancião do séquito Shuiui sorriu de forma apertada, acariciando a barba e disse: bem, isso é realmente surpreendente para o segundo ancião do séquito Shuiui. Após dizer isso, ele resignado juntou as mãos em direção a Lu Shaojie e disse: embora o séquito Lu ainda seja jovem, ele realmente possui habilidade. O segundo ancião do séquito Shuiui, sentindo-se furioso, pensou consigo mesmo: você, seu maldito, como pode conter-se assim? Você é uma tartaruga. Lu Bing estava hipnotizada por essa cena, dizendo a si mesma que essa era a verdadeira essência de um cultivador de espada. Ela olhou para a aparência de Lu Shaojie e sentiu que essa era a refrescância e generosidade que a cultivação deveria ter, verdadeiramente um jovem senhor que ela admirava. Através do olhar de Lu Bin, ele realmente tinha cerca de 1000 filtros de beleza suprema. Depois disso, ela olhou para os discípulos levantando Meng Feng e pensou consigo mesma que algo parecia errado. Seu rosto ficou levemente vermelho ao recordar o passado. Afinal, Meng Feng foi requisitado por ela e seu irmão mais velho. Seguramente o jovem senhor deve sentir alguma simpatia e raiva em nosso nome, não é? Quanto ao segundo ancião do séquito Shuiui, não tendo alcançado seu objetivo, começou a tramar novamente: droga, realmente subestimei essa velha tartaruga. Ele pensou: mas não posso deixar passar uma oportunidade tão boa. Ele olhou para trás para Meng Feng, que estava cansado e com a cabeça baixa em pensamento. Uma ideia surgiu em seu coração: vamos adicionar um pouco de óleo ao fogo para tornar essa raiva ainda mais intensa. Pensando que estava sendo eficaz, o segundo ancião da seita Shuiui se aproximou e sussurrou para Meng Feng: TSK, sendo ferido tão severamente, temo que você fique completamente aleijado. Os 10 anos de trabalho duro do primeiro ancião poderiam ser destruídos por outra pessoa em um instante. O primeiro ancião da seita Shuiui ficou furioso novamente. Vendo isso, ele secretamente riu por dentro: está funcionando. O segundo ancião da seita Shuiui levantou o rosto machucado de Meng Feng e continuou: e agora, sua boca está cheia de sangue e seus dentes estão quebrados. É provável que você só consiga comer mingau a partir de agora. Pobre criança, sendo transformada nisso e ninguém se atreve a se defender por você. O primeiro ancião da seita Shuiui ficou ainda mais enfurecido, enquanto o segundo ancião ria por dentro. Lu Shaojie, testemunhando toda a cena, falou e perguntou: quero perguntar aos dois anciãos, se a regra da seita da espada for aplicada, Meng Feng tem alguma chance de resistir? Em sua mente, ele pensou, adicionando óleo ao fogo: eu não gosto de ser usado pelos outros como uma faca. Se for assim, então será a vez deles perderem a face. Os anciãos caíram em silêncio por um momento porque não sabiam o que dizer. O primeiro ancião da seita Shuiui pensou consigo mesmo: se ele resistir de acordo com a regra da seita da espada, então Lu Shaojie tem o direito de matá-lo diretamente. Sem esperar que os dois respondessem, ele continuou a perguntar: então eu pergunto a vocês dois anciãos, se ele puder suportar um golpe de espada meu, estará seguro? Vendo que a situação parecia estranha, o segundo ancião da seita Shuiui não pôde deixar de se perguntar: o que esse garoto está tentando fazer? O primeiro ancião da seita Shuiui pareceu perceber: comparado a sofrer 6 chicotadas, receber um golpe de espada é a melhor opção. Ele então falou novamente: portanto, não é que eu esteja punindo muito severamente, mas sim que sua seita Shuiui é muito fraca, sua lógica é fraca e seus métodos de tomar vidas são fracos.
Lu Xiaojie agora parecia incrivelmente imponente, julgador, mas sua fraqueza era a fonte de sua culpa. As duas palavras fraqueza imediatamente pesaram sobre os dois anciãos, causando-lhes dor. Ambos estavam enfurecidos e pensaram, esse garoto está claramente humilhando toda a nossa seita Shuiui. O primeiro ancião da seita Shuiui franziu a testa e disse, Lu Sekte é o mestre de uma seita, ainda assim você usa toda a sua força para atingir com uma espada o discípulo direto da nossa seita Shuiui. Não é isso muito desonroso? Vendo isso, ele sorriu e respondeu, então o primeiro ancião da seita Shuiui ainda se lembra de que sou o líder de uma seita, o líder da seita. De acordo com as regras da seita da espada, minha posição não é tão alta quanto a do seu líder da seita da Shuiui, mas pelo menos comparado a esses dois, estou ainda meio nível acima. Lu Xiaojie olhou para a pessoa à sua frente com olhos afiados e disse, então eu lhe pergunto, por que você não está me respeitando? Os dois anciãos imediatamente ficaram furiosos, você. Ele cobriu a boca com a mão e riu suavemente, espero que os dois anciãos se lembrem, vocês ainda não são os líderes da seita. Os dois anciãos estavam tão irritados que não conseguiam dizer nada, apenas capazes de gaguejar, você. De repente, um som de aplausos e uma voz interessante ecoaram, muito interessante. Uma mulher se levantou das alturas, chamando, fazendo todos os presentes se assustarem. A beleza com cabelo roxo disse, interessante, você é realmente muito interessante. O primeiro ancião da seita Shuiui olhou para cima, pálido, perguntando, por que ela está aqui fora? O segundo ancião da seita Shuiui também tinha um rosto pálido, pensando consigo mesmo, desta vez parece que terminou. Lu Xiaojie também ficou pálido, perguntando-se, como ela acabou aqui? A mulher desceu, deixando todos em choque. Ela exalou, exibindo sua figura incrivelmente bela. Ao olhar para a pessoa à sua frente, Lu Xiaojie pensou consigo mesmo, Li Nanwei, a filha do Santo da Espada na seita da espada, possui um status até mais alto que o do soberano da espada Yui. Sua posição na seita da espada não é menor do que a da filha do líder da seita. A espada de Li Nanwei retornou a seu comando, mas Lu Xiaojie permaneceu encantado por ela. Além das duas identidades, o ponto-chave era que ela estava atualmente sorrindo brilhantemente e alegremente. Lu Xiaojie disse a si mesmo, ela deve definitivamente ser a paquera de Yui. Sim, isso mesmo. Ele imaginou a cena de Yui sorrindo timidamente na frente de Li Nanwei, aquele pirralho Yui deve estar definitivamente naquela fase de ter uma queda. Enquanto Lu Xiaojie observava atentamente, Lu Bing atrás dele erroneamente pensou que Lu Xiaojie estava prestando atenção à figura de Li Nanwei. Lu Bing pensou timidamente consigo mesma, então, na verdade, o jovem lord gosta desse tipo. Na sua mente, ela recordou sua infância. De volta ao bordel, havia várias irmãs que, apesar de sua aparência comum, prosperavam nos negócios porque os homens gostavam disso. As pessoas iam e vinham pela porta, e as camas podiam balançar até a meia-noite. Lu Bing mordeu levemente o lábio, pensando, talvez o jovem senhor goste disso também. Ela se lembrou das palavras de alguém que havia dito a ela e pensou, depois de voltar à montanha, tentarei as técnicas que a madame ensinou. Essas técnicas são muito mágicas e precisam ser aplicadas várias vezes. Uma vez a cada noite. Mas então ela suspirou, a madame disse que os outros aplicando essas técnicas teriam melhores resultados do que nós. Suspiro, isso é realmente desanimador. Quanto a Lu Xiaojie, ela inclinou a cabeça, seus olhos dourados brilhando, se você é a filha do Santo da Espada, quão alto deve ser o nível dela agora? Mas mesmo os olhos dourados não podiam desvendar a verdade, as descobertas eram todas interrogações. Justo então, o sistema emitiu um aviso, criatura poderosa detectada, por favor, tenha cautela. Ao ver isso, Lu Xiaojie mergulhou em profunda reflexão, o sistema não conseguiu detectar, o que significava que a criatura devia ser pelo menos 2 níveis mais forte que ela. Isso indicava que o oponente havia pelo menos alcançado o nível 40. Pensando nisso, ele sorriu e disse, eu ouvi Yui mencionar você antes.
Em sua mente, ele pensou secretamente: Xiao Yui, não pense que o irmão mais velho não vai te ajudar. Sem hesitar, Li Nanwei se curvou para Lu Xiaojie, fazendo com que os dois anciãos da seita Shuiyue ficassem tão chocados que ficaram sem palavras. Aquele garoto é louco. Ele realmente se atreve a aceitar a reverência da filha do Santo da Espada, apenas um líder de seita de baixo escalão. Como ele se atreve? Ela não se importou muito com isso, apenas pensando em sua mente: interessante. Esta pessoa é verdadeiramente interessante. Enquanto os outros me veem com cortesia e respeito, ele está calmo e aceitando. O júnior irmão Yui uma vez disse que há um misterioso irmão mais velho na montanha. Olhando para essa pessoa à minha frente, percebi: poderia ser ele? Talvez eu deva investigar um pouco. Lu Xiaojie ainda estava de pé conversando com Li Nanwei. Naquele momento Li Nanwei estava apertando os olhos, conversando sem parar. A seita Lu também é amiga do júnior irmão Yui. Eu me pergunto quando o júnior irmão me mencionou e o que ele disse. Lu Xiaojie também sorriu educadamente e disse: todas são boas palavras. Mas em seu coração, ela pensou: Xiao Yui, eu só posso ajudar o júnior irmão até aqui. O primeiro ancião da seita Shuiyue viu Li Nanwei e Lu Xiaojie conversando alegremente e ficou aterrorizado, suando profusamente. Ofender ambos ao mesmo tempo. Lu Xiaojie queria concluir a conversa, juntando as mãos em despedida: em nossa seita, ainda há assuntos a tratar, me dou por despedido. Li Nanwei respondeu alegremente: a seita Lu pode continuar como bem entender. Após dizer isso, Lu Xiaojie levou Lu Bin embora. Depois de andar alguns passos e ainda não ter chegado ao portão, Lu Xiaojie de repente lembrou-se de algo e parou. Ele e Lu Bing viraram-se simultaneamente, deixando as três pessoas lá confusas sobre o que estava acontecendo. Lu Xiaojie recordou que Meng Feng havia dito uma vez: o discípulo está disposto a compensar em triplo. Agora, Lu Xiaojie virou-se para o primeiro ancião da seita Shuiyue para cobrar a dívida, 3 vezes as pedras espirituais pela dívida que o discípulo paga. O primeiro ancião estava tão furioso que quase fumegava, mas não podia fazer nada. Então, relutantemente, lançou um saco de pedras espirituais, dizendo: tome, há mais do que o suficiente aqui. A mão de Lu Xiaojie apanhou com precisão o saco de pedras espirituais sem necessidade de inspeção. Ele lançou o saco de pedras espirituais para Lu Bin, dizendo enquanto caminhavam: conseguimos, vamos embora. Lu Bin recebeu o saco de pedras espirituais e respondeu: sim, líder da seita. Li Nanwei observou as pegadas das duas pessoas até elas voarem, suspirando interiormente: essa pessoa é realmente inteligente, devo descobrir se ele é o misterioso irmão mais velho. Os dois anciãos da seita Shuiyue pareciam incapazes de suportar mais, desejando enviar seus convidados embora, mas ao mesmo tempo, também estavam apreensivos em relação a Li Nanwei. O primeiro ancião não teve escolha a não ser se aproximar e falar com delicadeza: nossa seita fez você rir da nossa situação acalorada. Você ainda. Nesse momento, 2 discípulos carregaram Meng Feng desgarradamente. Li Nanwei lançou um olhar, remarcando profundamente: ele não deveria mais praticar esgrima. Os rostos dos 2 anciãos ficaram pálidos, sua declaração representou a opinião da seita da espada. Vendo que Li Nanwei estava prestes a partir, os 2 velhos não se atreveram a detê-la, gaguejando sem conseguir dizer uma palavra. Li Nanwei ativou sua técnica de controle de espada e se preparou para partir, não esquecendo de se despedir: eu causei muitos problemas para vocês nos últimos dias. Depois que Li Nanwei partiu, o primeiro ancião ficou imóvel como uma estátua de pedra, incapaz de tocar nem mesmo na ponta de sua vestimenta. Nesse momento, o segundo ancião finalmente soltou sua frustração, voltando-se para criticar o primeiro ancião: o bom discípulo que você ensinou, deixando o primeiro ancião incapaz de contra-argumentar. Lu Bin olhou para trás e viu uma pessoa voando em uma espada se aproximando. Ela informou Lu Xiaojie que a jovem da seita da espada, Li Nanwei, a havia alcançado. Quando Li Nanwei se aproximou, Lu Bin já a considerava uma inimiga e não pôde deixar de notar os peitos excessivamente grandes de Li Nanwei, parecendo 2 balões. Lu Bin se sentiu descontentemente, pensando que isso estava bastante contra as regras. Ela realmente insuflou aquilo?
Lu Xiaojie já sabia que Li Nanwei o estava seguindo, mas não conseguia entender por que essa mulher estava atrás dele. Li Nanwei, com as costas retas, voou ao lado de Lu Xiaojie em sua espada e estendeu a mão de forma amigável, dizendo: Seita Lu, Li Nanwei tem algo a perguntar. Lu Xiaojie se manteve ereto, exalando uma aura inegável, e perguntou casualmente: o que é? Li Nanwei ainda queria insistir no antigo tema para investigar. Eu sei que a seita Lu Yu Júnior e Wu Yui se conhecem desde a infância. Lembrando-se de sua infância, Lu Xiaojie e Wu Yui trocaram artes marciais um com o outro, então dizer que eram velhos amigos não estava errado. Lu Xiaojie concordou tacitamente com essa noção. Li Nanwei compreendeu a história e imediatamente abordou a questão principal. Então talvez o misterioso irmão mais velho que o Júnior e o Yui mencionou seja na verdade o Lu Sect. Lu Xiaojie ficou confuso e repetiu: irmão misterioso? Ele não pôde deixar de se perguntar: que diabos esse Yu Yui está falando? O que esse garoto fez com a minha família? Li Nanwei teve que explicar mais. Você pode não saber sobre o Lu Sect, mas Yu Yui frequentemente menciona o Lu Sect na Sword Sect, mas sempre se recusa a revelar qualquer identidade. Mesmo quando perguntado sobre sua família, ele diz nada. Neste momento, Lu Xiaojie finalmente entendeu tudo, e a raiva cresceu dentro dele, os punhos cerrados. Não é à toa que a reputação nunca subiu, a verdade é que o problema está aqui. Eu realmente quero dar um soco na cabeça daquele garoto. Em sua mente, ele continuava pensando: o que ele está pensando? Essa é a espada mais forte de King Zhou, o valor da reputação do Santo da Espada. Ele se sentia imensamente irritado, mas na superfície, Lu Xiaojie teve que manter uma atitude calma e fingiu investigar. O que seu pai disse após ouvir isso? Li Nanwei ficou em silêncio por um momento, um leve toque de melancolia passando por seu rosto. Ele disse que o admira muito. Lu Xiaojie ouviu a resposta, incapaz de compreender, e repetiu as palavras de Li Nanwei: admiração. Ele pensou novamente: como o Santo da Espada, por que ele diria a palavra admiração? Lu Xiaojie considerou o Santo da Espada e, de repente, sentiu-se iluminado. Ele disse seriamente: agora eu entendo. Li Nanwei perguntou novamente: você entende por que meu pai disse isso? Lu Xiaojie fitou o horizonte e respondeu: Li Nanwei, você sabe qual é a coisa mais solitária do mundo? Li Nanwei parecia não compreender totalmente essas questões filosóficas profundas e perguntou de volta: o que é? Folhas secas dançavam ao vento, e diante deles estava o deslumbrante sol. Lu Xiaojie colocou as mãos atrás das costas e continuou a explicar: é uma vida inteira buscando a derrota, mas não tendo oponente. Ser imbatível sob o céu é a coisa mais solitária. Li Nanwei de repente teve um momento de compreensão, parecia que agora ela entendia a razão. Lu Bin, apesar de carecer de muita experiência de vida, achou a explicação de Lu Xiaojie notavelmente fácil de entender. Então é isso, então é isso. É por isso que a seita da espada expressa admiração. Yu Yui, sendo o soberano da espada, possui o talento para superar o santo da espada. Tal pessoa é uma ocorrência rara em 1000 anos. Além disso, ele tem um adversário formidável como o jovem senhor. Isso realmente é o que a seita da espada admira. Lu Bin olhou para as costas de Lu Xiaojie, sentindo-se ainda mais apaixonada e reverente em seu coração. Ela juntou as mãos e disse: Lu Bin congratula o líder do setor, este adversário verdadeiramente é alguém com grande sorte na vida. Li Nanwei tinha uma opinião bastante elevada sobre as ações e palavras de Lu Bin. Ela pensou consigo mesma: o talento dessa jovem não é ruim, ela rapidamente compreende este princípio. Embora realmente fosse um assunto profundo e insondável, o próprio elogiado, Lu Xiaojie, não se sentiu orgulhoso ou feliz. Em vez disso, ele se sentiu ainda mais irritado. Congratular o quê? Da próxima vez que eu encontrar Yu Yui, devo definitivamente batê-lo. Essa será a verdadeira reputação de um santo da espada. Lu Xiaojie queria habilidosamente se retirar e então perguntou: Li Nanwei, você tem mais alguma pergunta? Se não, então tomaremos nosso caminho. Na mente de Lu Xiaojie, ele estava considerando outros assuntos urgentes. Droga, da próxima vez que eu encontrá-lo, preciso resolver as contas. Mas por enquanto,
preciso voltar para reivindicar minhas recompensas pela missão primeiro. Li Nanwei ficou astonada com a atitude de Lu Xiaojie. Se não há mais perguntas, então tomaremos nosso caminho. Ela pensou consigo mesma, essa é a primeira vez que ouço tais palavras. Na impressão de Li Nanwei, ela sempre foi uma pessoa respeitada por todos. Porque em qualquer lugar de Qingzhou, assim que ela aparecia, todos os segmentos se apressavam para prestar suas homenagens, e ninguém se atrevia a dizer coisas como vá em frente. Além disso, dessa vez, Li Nanwei até mencionou especialmente seu pai. Esta foi a primeira vez que ela foi tratada de forma tão especial, despertando a curiosidade de Li Nanwei sobre Lu Xiaojie. Ela juntou as mãos e disse, Setor Lu, posso perguntar se Li Nanwei pode ficar no Setor Mo por alguns dias? Lu Xiaojie contemplou em silêncio, esta pessoa é realmente diferente das outras, ela não tem intenção de subir na hierarquia social e só deseja igualdade. Além disso, sua aparência não é ruim. No entanto, Lu Xiaojie olhou para Li Nanwei com uma expressão de indiferença, esta pessoa não tem ferramentas, nenhuma tarefa designada e não pode atacar, ainda deseja me seguir de volta ao setor Mo, só pode estar sonhando? Enquanto tentava encontrar uma razão para recusá-la, Lu Xiaojie de repente notou o token que Li Nanwei pendurava na cintura.